Olá, sejam bem-vindos ao Pod ou Dev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Graciele Azevedo, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. Eu sou a Bruna, sou psicóloga e mãe do João e da Catarina. E hoje a gente tem o nosso primeiro convidado maravilhoso. Nossa honra é recebê-lo, Gabriel Brito. Que honra, a honra é minha. Tô muito orgulhoso de estar aqui, gente. Gabriel é pedagogo, psicopedagogo, mestre e doutor em distúrbios do desenvolvimento. E pai do dog. E pai do dog. Bem colocado. E a gente quer te chamar para vários assuntos, mas hoje a gente chamou para falar sobre como a gente escolhe a escola dos nossos filhos. Sim. Certo? Certo. Posso começar falando? Pode. Bom, a primeira... Eu falo demais, tá bom? Qualquer coisa vocês me cortam. Vamos ou então lá. deixa que a edição corta, né? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a gente está numa era que todo mundo quer uma solução mágica para as coisas, né? E aí, eu amo muito literatura. Eu gostaria de destacar quem? Shakespeare. Vamos começar com Shakespeare. Porque Shakespeare fala assim que as coisas em si não são nem boas nem más. Depende do pensamento que a gente faz delas, né? Então, depende do uso, como que você vai usar aquilo. Então, eu não demonizo nenhum tipo de escola, embora eu, com base nas evidências científicas, demonize um tipo de método de alfabetização, o que é diferente de abordagens, né, de métodos escolares. Então, acho que a gente já pode começar pensando por aí. Não vai ter uma resposta mágica que vai funcionar para todo mundo. Tem algo que funciona para um tipo de família, que funciona para outro tipo de família. Ou, às vezes, a família tem uma ideia, né, um ideal, mas talvez não funcione para o filho dessa família. Eu acho que aí é o que pega, né? Essa coisa de ter um ideal e conhecer o seu filho, né? Exatamente. E aí, pensando nisso, Gabi, o ideal é que a gente estabeleça quais são as prioridades para aquela família, para ela criar critérios de escolha para as escolas. Eu acho que pode começar pelas prioridades pela família, mas depois olhar para a criança real, né? Tá. Porque você tem aquele filho ideal, ou às vezes você tem o mais velho que foi desse ou daquela forma, mas o mais novo não é. Então, não é porque a escola X funcionou para o filho mais velho que vai funcionar para o filho mais novo também, né? Então, ter essa flexibilidade. E aí não é que a escola não é boa, não é que o método não é bom. Não, talvez não funcione para você, não funciona para sua família, ou funcionou para sua família e não funciona para esse filho específico. Não, e vão ter características negativas, não é só eu discordo um pouco do Shakespeare, né? Eu acho que tem coisas que são boas e ruins, né? Acho que isso tudo não é tão relativo assim. Não, fala, se tem uma escola que tranca a criança no banheiro, né? Aí tem um negócio exatamente. Sim, aí é ruim. Eu acho que tem coisas que... Acho que tem coisas boas e ruins, outras não. Outras realmente dependem das características pessoais, do momento de vida, né, etc. Mas aí, quais são esses critérios que a gente pode ajudar as famílias ou a gente, né? A gente pensou muito nesse tema por conta da nossa motivação. Já mandei mensagem, pessoal, Gabriel. Aí, Como o que eu faço com a escolha do meu filho? Porque acho que quando é muito pequenininho, a gente escolhe por eles. Aí eu acho que essa coisa... São vários critérios, né? Que a gente pode falar da distância, do método, da escola, o que bate com a gente. Mas a gente vai escolher muito baseado, acho que nos nossos, quando é muito pequena, né? E depois, em um certo momento, que você começa a conhecer como é que é aquela criança também, né? Pra identificar, assim, né? Mas eu não sei, assim, o que pesou mais pra você, pra gente tirar a dúvida com ele ali, pra escolher, né? Prioridades, assim, né? Assim, é um critério... método da escola é um critério que deve ser considerado? Eu acho que o método é um critério, né? E vai variar ao longo do desenvolvimento. Eu acho, por exemplo, escolas mais construtivistas são excelentes para as crianças no ensino infantil. Então, já tive colegas que me perguntam, Gabriel, estou com meu filho com 2, 3 anos, por volta dessa idade. Levo para tal escola que é super tecnológica ou levo para uma escola menorzinha, que o pessoal tem aquela cara mais, às vezes, de tia? Eu falei, nesse lugar que tem mais cara de tia, tem um jardim? As crianças brincam? Qual que é a proporção de criança por cuidador? Essa é uma das coisas. Então, acho que esse é um critério. A questão tecnológica, muitos países de primeiro mundo hoje em dia estão já tirando a tecnologia das escolas, né? Na Alemanha, por exemplo, é proibido em muitas escolas que as crianças levem o celular e nas reuniões, quando os pais estão presentes, eles também não podem levar o celular. Então, a gente tinha uma intuição, por exemplo, de que a tecnologia deixaria as crianças mais inteligentes, só que é a primeira geração menos inteligente, desde a invenção da escola. Menos inteligente que a geração anterior. Né? Então, especialmente quando é pequeno, quanto mais natural for o ambiente, é um critério. Né? Então, uma escola menor, eu escolheria uma escola menor do que uma escola de nome.
entende? Muito grande. Ainda que seja muito tecnológica e tudo mais, as crianças pequenas... O que uma criança pequena precisa, e eu gosto, o Winnicott fala isso, ele precisa de um outro humano que o humanize. Então, o grande problema da tecnologia não é a tecnologia virar um ser humano. O Miguel Nicoleles tem falado isso. O grande problema é a gente virar algo parecido com a tecnologia. O nosso cérebro mudar, a nossa forma de se relacionar com o outro mudar, a nossa forma de aprender mudar por causa dessa tecnologia. E às vezes tem algumas escolas vendendo muita coisa tecnológica já para as crianças muito pequenas, muita aula disso, aula daquilo, tem que fazer 1000 coisas. Não, na verdade ele tem que se sujar, ele tem que brincar, né? Usar o tablet como recurso desde muito cedo, né? Não, recurso escolar, já usa tanto em casa, né? Colocar na escola também. Eu detesto o tablet. Eu detesto o tablet e eu acho que as escolas, atendo famílias de crianças que estão nas escolas da elite aqui da cidade, muitas usando o tablet, e eu acho desnecessário, porque o ensino tradicional, a gente não sabe muito exatamente, né? Mas com base no conhecimento de neurociência que a gente tem, a gente consegue inferir isso. Por que as crianças estão ficando menos inteligentes? Porque o ensino tradicional, aparentemente, ele trabalhava funções cognitivas superiores. Né? Então, por exemplo, eu preciso... Agora já não somos pequenininhos, o menino não sabe uma palavra. Ele pode perguntar para a Alexa, Alexa, qual é o significado dessa palavra? Ou ele vai lá no tablet e acha o significado. Melhorou o campo semântico dele, né? Ele tem agora mais vocabulário. Mas, se ele tivesse que procurar no dicionário, ele ia ter que fazer, por exemplo, um planejamento. A palavra que eu vou procurar está mais perto do Z ou está mais perto do A? Qual que é a ordem do alfabeto? Né? Então, isso ia trabalhar rastreio visual, atenção, memória de trabalho. Já, dicionário lá em casa, hein? Então, é nesse sentido que eu falei de não demonizar, porque todos os métodos vão ter pontos fortes e pontos fracos. É impossível um método dar conta de tudo, né? Então, você vai ter que colocar na balança o que é mais importante. Então, eu acho que... não tem problema se você gosta mais de um estilo mais tradicional, porque isso vai trabalhar funções cognitivas que outras abordagens talvez não consigam trabalhar tão bem, não vão requisitar isso tão bem, né? Sabe que eu lembrei, assim, eu sou de uma época, vai contar a idade, né? Mas eu cheguei a pegar a enciclopédia, né? Eu tinha enciclopédia em casa, tipo Barça, né? Mirador, acho que tinham 2 lá em casa, assim. E eu adorava ir lá na enciclopédia e achar alguma coisa, né? Tipo, pesquisar um negócio e olhar e ler ali, né? E aí, assim, eu tentei fazer um pareado com meu filho, então o que eu fiz? Assim, eu tentei comprar livros, que são livros mais de informações, tipo um livro sobre animais, para eu não ter que ficar toda hora que vou falar, perguntar para Alexa ou procurar na internet, Perfeito. né? De falar assim, então a gente tá falando sobre... Vamos olhar no seu livro se tem esse animal, entendeu? Mas é difícil, porque até para achar esses livros eu não achei direito, assim, né? Hoje em dia, de falar assim, um livro ali com muitas informações e com imagem legal para um menino de 3 anos, que vai ser legal, assim, né? Mas é uma coisa importante isso, né? E outro exemplo da literatura. Eu amo a literatura, gente. Eu acho que tem coisa que você não precisa ser o gênio da neurociência, tem que ter bom senso. Isso. A humanidade existe antes da neurociência. Bom, belo, verdadeiro. Entrar no belo, né? O belo também contribui para o conhecimento. Não, e a sabedoria que a humanidade vai acumulando ao longo dos anos, né? Então, se você prestar atenção nas histórias de literatura que a gente conta para as crianças, o que acontece com a Chapeuzinho Vermelho quando ela pega o atalho? O atalho sempre atrasa. Nunca pega o atalho. O caminho mais fácil, normalmente, é o caminho errado. Né? Então, a gente não sabia os malefícios que a tecnologia poderia trazer para a humanidade. A gente está vendo agora. Né? Já tem mais evidência de que realmente faz muito mal. É muito pior do que a nossa geração que falava, não deixa a criança na frente da televisão que vai ficar bobada. Né? O celular, essa forma de estudar tudo muito rápido, com tantos atalhos, eu não preciso mais nem digitar, eu pergunto para a Alexa. Isso deixa de estimular o cérebro. É importante abrir o livro. Tem essa questão, por exemplo, você vê quando a criança é mais organizada, até eu, se eu estou às vezes ansioso, eu não olho no sumário. Isso é o quê? Falta o quê? De funções executivas. Então, quando a mãe, a professora fala, filho, eu já não te ensinei que era para olhar no sumário, por que você está folheando aí 10 vezes? E essa habilidade de parar, planejar, para simplesmente procurar uma informação, está deixando o cérebro do menino mais forte. Procurar no dicionário está deixando o cérebro do menino mais forte. Uma outra coisa que eu tenho falado nas escolas, o pessoal fica assim, uau, né? Porque as professoras deixam as crianças copiar da lousa por copiar.
Aí você chega no 5º ano, tem menino copista. Tem a letra linda, copia tudo e não entende o que leu. Porque os professores não têm uma formação... Eu não criei a estratégia de por que eu estou copiando, ou selecionar o que é importante para realmente anotar no caderno. Não cria isso, simplesmente transfere, né? Simplesmente não vai copiando, vai desenhando as letras. E aí, o que eu tenho ensinado para as professoras? A atividade em si não é... E aí, de novo, é o que o Shakespeare fala. A coisa em si não é o problema, é a forma como você usa. Porque o que a escola pressupôs, né? E nessas metodologias, às vezes, mais modernas? Copiar é péssimo. Tem criança que sabe copiar a lousa inteira e chega no 5º ano... Não... Aí aboliu cópia. Aboliu a cópia. Só que na cópia, para dar um outro exemplo de habilidade cognitiva superior, se você instruir o menino, se você estiver ativo, atento, não é que você preencheu a lousa e está lá agora vendo a revista da Avon, ou vendo o Instagram, né? Que hoje em dia não vê mais a revista da Avon, você vê o Instagram enquanto os meninos estão copiando na sala. Mas se você está ativo, você está observando quem é que está lendo e copiando. Então, eu faço essas sessões, ensino os pais a fazerem isso, que eu chamo de treino de fluência de escrita. Falo, olha, você não vai copiar letra por letra. Você vai copiar palavra por palavra. Memoriza a palavra, né? Vai tentar manter na sua cabeça. De 2 em 2, no máximo 3, porque 4 já é demais. Mas até umas 3, você vai manter na sua cabeça. Isso eu estou exercitando. Ele está copiando, fazendo a mesma atividade, mas ele está exercitando a memória de trabalho, a atenção e a memória de longo prazo, porque é um jeito de fortalecer a parte ortográfica da palavra. Você tem que manipular aquilo. Não, e agora com o corretor, né? Com os corretores automáticos, a gente também, né? Tem palavra que eu falo, gente, eu sabia escrever essa palavra, agora eu preciso dar uma olhada aqui, como é que Mas escreve? tem uma questão social, eu acho, da escola. Às vezes a escola não escolhe certos recursos ou certos procedimentos só com base no que a neurociência ou as teorias educacionais dizem, mas muito também por pressão dos pais. Teve duas situações meus processos de escolha de escola em relação a isso, né? Uma, quando eu estava escolhendo escola para o ensino infantil do meu filho, em que a escola pegou e mostrou uma apostila, mas muito para atender, que os pais pedem material, acham que tem que ter material, que tem que ter projetos no ensino infantil, assim, né? Antes até dos 4 anos, assim, né? E não precisa. Outra situação é quando eu estava escolhendo escola para o 1º ano. E aí, essa coisa de valorizar o tecnológico, né? Que às vezes os pais têm mais do que a escola. E aí, eu perguntei para a pessoa que estava apresentando a escola pra gente. Eles podem ter acesso a celular? Como que é acesso a celular aqui? A partir do 5º ano pode. E ela respondeu como se fosse uma coisa positivíssima. E eu, reprovado, né? Então, assim, as pessoas ainda veem essa questão da tecnologia como muito positivo. E também essa questão da escola se render ao cliente. Mas sabe o que eu acho que acontece isso? Porque eu dou muita supervisão para psicopedagogo, né? E eles falam, nossa, Gabriel, mas isso parece cartilha. Essa atividade que você está fazendo. Parece muito tradicional. E os pais sempre entram na minha sala. De todas as idades, eu deixo participar da sessão. Porque que eu tenho segurança agora do que eu estou fazendo, né? E porque... Modela também, modelar, né? o pai. Porque o pai está ajudando ele lá todos os dias na lição de casa, enfim. E essas atividades tradicionais, eu sei qual que é a habilidade, o processo cognitivo que está subjacente àquilo. Então, ele não está desenhando da lousa. Eu explico. Sabe por que ele está copiando? Porque vai chegar na sala, ele vai precisar copiar dessa forma. E se ele copiar dessa forma, está trabalhando a velocidade de processamento, está trabalhando a atenção, está trabalhando a memória, está trabalhando a leitura. Aí o pai fala, uau, é isso. Porque o pai entende. E aí, o que eu fico pensando também, tem hora que não é a cópia, né? Mas que é o treino de ouvir o professor escrever. Mas ele tem que passar pela cópia para chegar lá, né? De ouvir o professor e anotar o que o professor está falando. Automatização automatização de habilidades, né? Então, assim, para liberar espaço na memória de trabalho, né? No span atencional, ele precisa automatizar a cópia. Exato. Então, o que eu acho que falta para os professores é essa formação mais baseada em neurociência, porque a atividade em si não importa tanto. Entendeu? Pode não ser na lousa. Às vezes, no consultório, eu estou mandando copiar num papel. Porque aí eu vou lá e coloco um anteparo para ele não ler a palavra. Daí eu falo, agora checa se você escreveu certo. Automonitoramento. Ele saber se corrigir.
né? Então, eu sei o que está acontecendo. Então, eu não gasto muito tempo com coisas muito milaborantes no consultório, mas a minha taxa de alta, eu vou dando alta para os meninos rápido. Um dos motivos é esse, porque eu sei qual que é a habilidade, então eu pego aquela atividade e consigo enriquecer ela e eu consigo explicar para o pai reproduzir. Então, eu acho que se a escola soubesse, tivesse uma formação, não muito baseada em teorias. Vocês viram que eu falei de Shakespeare, falei da Chapeuzinho Vermelho. Eu amo a literatura, a pedagogia é a arte do todo, né? A filosofia, a literatura. A neurociência é a arte das partes. E falta isso para o pedagogo. Então, ele fica à mercê dos modismos. E o pai chega, que também está à mercê dos modismos, vendo nas coisas na internet, cobrando a escola, e a escola não sabe explicar o porquê faz aquilo, ou deixa de fazer outra coisa, né? Mas eu queria trazer uma provocação com a coisa da tecnologia, assim, porque é algo que eu tenho lido, e tem um documento, acho que da OECD, assim, né, falando dos países em desenvolvimento e do gap tecnológico que você tem em alguns países em que as pessoas também têm muito acesso à tecnologia e sabem usar a tecnologia, né? Da coisa da parte de uma educação digital, assim, que aí não é o uso pelo uso da tecnologia, entendeu? Porque eu vou usar o tablet para todas as minhas tarefas, não é isso. Mas que em algum momento deveria fazer parte uma coisa de uma educação digital. Perfeito. Né, assim, porque o que eu lembro, né, eu já li algumas coisas sobre quando chegou a televisão, apesar de a gente saber hoje que emburrece, mas ela trouxe informação e ela assim, traz muita informação para muita gente que não tinha acesso àquelas coisas. Perfeito. Mas a internet, ela é mais usuário dependente, né? O celular, o tablet, eles são mais usuários dependentes. A televisão, eu tô recebendo ali alguma coisa. Mais passivo, né? E aqui eu preciso saber usar, porque senão eu acabo sendo uma vítima de grupo de WhatsApp. Né? Que eu recebo a informação e eu não sei checar. Eu não sei checar. TikTok, né? Que de bombardeia. TikTok, eu não sei checar se é verdadeiro ou não. Então, assim... e aí eu não vejo isso tanto nas escolas também, mas é uma coisa assim, não é o uso da tecnologia, né? É uma educação digital, de como é que eu tenho uma visão crítica sobre isso, né? Que se não tiver na escola, oferecer tem em que estar cada... De acordo com o nível de maturidade da criança, entendeu? né? De entender que o meu comportamento lá nessa mídia digital, ele é um reflexo no meu comportamento fora. Eu não posso xingar as pessoas aqui no digital, que é o que a gente vê, né? A gente perdeu o pudor no mundo digital. Eu não posso tratar as pessoas assim. Isso não é legal. Eu não faço isso lá fora, eu não faço aqui. E eu acho que falta também. Eu não conheço, eu não vejo muito aqui. Eu vejo lá fora esses currículos de educação digital, né? Não sei, se tiver alguma escola que faz isso, você me conta depois, né? A gente não vai ficar falando de nomes de escola aqui, mas nos bastidores eu... Falando um pouco desse modismo, né, Gabi? Pensando assim, né? Quanto a escola decide, o que é importante muito é isso. Os pais terem olhar na identificação do meu filho, né? O que ele precisa, o que eu quero desenvolver nele. E o que aquela escola está oferecendo. Ela está me dizendo que ela vai focar ou não. Eu acho que é uma forma da gente pensar também. Vou dar um exemplo. Foi um raciocínio que eu fiz com relação ao João, meu filho mais velho, quando eu fui escolher ali o ensino infantil. Então, eu já via que ele tinha muita facilidade para leitura, né? Que, por exemplo, então a gente estuda lá dislexia, a gente sabe, então, quem tem tendência a ter dislexia, é interessante que tenha os estímulos lá de consciência fonológica, correspondência grafofonêmica, né? Bem direcionada e tal. Eu vi que talvez não fosse a necessidade dele, mas ele tinha outras necessidades, então eu busquei uma escola que atendesse essas outras demandas que eu achei que eram importantes e tivesse menos dessa. Então, os pais entenderem um pouco, buscar mais conhecimento sobre o próprio filho e cruzar isso na busca das escolas, seja um caminho? Acho que com certeza, né? Acho que faz todo sentido. Mas acho que de maneira geral, o ensino infantil, eles têm que brincar mais, né? Tem que ter uma coisa importante. Tem que ter um número pequeno de criança, pode ser uma sala muito grande, e tem que ter espaço livre, tem que ter tempo. Não precisa ter grandes projetos, grandes coisas. Por exemplo, minha cunhada está morando em Portugal e falou, Gabriel, eles não dão lição. Ela já está com 5 anos. Ano que vem é 1º ano. Como que vai ser? Ela não traz caderno, ela não traz nada. Eu falei, mas ela chega suja? Chega imunda. Maravilhoso. E eu falei, você sabe se eles brincam com rima? As coisas? Não, rima, ela sabe todas as rimas. É insuportável, ela fica fazendo muita rima. Eu falei, então eles estão fazendo o que a neurociência preconiza para o ensino infantil. Que é brincar, realmente é algo mais... O professor tem um papel ali meio mediador de falar, nossa, vamos olhar a folha, vamos olhar a formiguinha. Não precisa ter dinheiro, precisa ter disponibilidade para a criança, para ir humanizando essa criança, indo despertando a curiosidade dela.
E a consciência fonológica é um preditor para leitura e escrita. Que não precisa do papel do lápis, Gente, né? gente, Que- aí calma só. exato. Explica em consciência fonológica. Isso. Quer explicar ou eu explico, Não, Bruno? você é nosso ilustre pedagogo. A consciência fonológica é a habilidade da gente refletir, pensar, né, e manipular os sons da fala. Então, desde o nível da palavra, da sílaba, até chegar no fonema. E aí Basicamente já passa é a ser isso. consciência fonêmica também, né? Não sei, é isso? Isso, então dentro do guarda-chuva da consciência fonológica, eu tenho a consciência de palavras, entender que a frase é dividida em palavras, e eu posso ter palavras que tem um som só, o, né? E a outra palavra é menino. Então eu vou refletir sobre isso. Nossa, tem palavras pequenas e tem palavras grandes. Isso depois, se você trabalha bem, quando chegar na hora de começar a escrever as frases, ele não vai aglutinar o menino, que normalmente as crianças aglutinam, porque pensa, o não deve ser uma palavra. Muito pequeno para ser uma É palavra. muito pequeno, daí ele junta com outra. Se tem uma boa consciência fonológica, ele vai conseguir inferir, sacar, deduzir, na verdade, que são palavras diferentes. Esses dias eu comecei a seguir um perfil que acho que você que falou no seu live, falei, vou seguir, gostei dessa pessoa. E ela deu um exemplo ali que eu achei legal, essa coisa de manipular os sons, né? Que ela falou assim, que a criança que se entende, que você fala assim, se eu pegar o touro e eu tirar o... né? E tirar o T do touro ali, ele vira ouro, né? Então, é uma coisa de estar entendendo Aí já é a essa consciência, manipulação. aí já é a consciência fonêmica. Isso. Então, dentro Mas do... que está dentro da consciência fonológica, Exato. né? Essa coisa, tipo, um dos aspectos, né? É entender essa coisa de manipulação. Nesse caso, foi do fonema, mas pode ser da sílaba. Isso. Se eu inverto, né? Bolo com lobo... né? Exato. Entendeu? Assim, é uma brincadeira. Olha, gente, que doutora Graciela incrível, né? Maravilhosa. Por isso que é uma maravilha ter ela coordenando as equipes Mas eu cheguei, meu filho multidisciplinares. chegou esses dias falando de uma brincadeirinha da escola, que eles ficavam falando assim, lobo, 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 lobo e vira bolo, né? Ah. Que é uma brincadeirinha da escola dele, assim. Achei super legal, assim. Escolheu certo, então, Pois Gratia, a escola. Então, tá bem, né? As musiquinhas, né? O sapo Eles que chamam vira de sapo na lava parlendas, paz, né? CPNLVP, que é uma música super... Que manipula, que né? manipula o tempo Totalmente ali. inteiro, né? Então, no Eles chamam de lúdico, né? parlenda na escola dele, né? Que aí você vai ver parlenda, seriam essas musiquinhas clássicas, né? Que tem um som, que tem normalmente essas repetições, As as rimas, como o rimas Gabi dentro falou. ali dentro, né? Perfeito. É isso. Então, a gente estava falando da consciência fonológica, o que mais a gente estava falando? Porque a gente tava... Deixa eu só fechar que a consciência Claro. fonológica, minha veia de professor que ele fala. Claro. Então, tem o guarda-chuva, consciência fonológica. Aí, o mais básico é a consciência de palavras, consciência de sílabas, com esses exemplos. E aí, o ponto máximo da consciência fonológica é a consciência fonêmica. Um grande problema nas escolas é que o pessoal, às vezes, também faz um dia, não faz outro, não faz de forma sistematizada, né? E começa, às vezes, do fonêmico, depois vai para a consciência de palavras. O ideal é você indo fazendo na sequência de qual é a habilidade mais simples para a habilidade mais difícil. Porque o cérebro vai funcionando assim, né? As habilidades mais simples servem como base para as habilidades mais complexas. E o fonema, o José Moraes, no livro Arte de Ler, ele fala que é como o nosso cérebro ele consegue perceber a onda, mas ele não percebe a gota. O cérebro do analfabeto, isso já com 4 anos, 3, 4 anos já consegue, e um analfabeto com 50 anos, ele vai perceber só até o nível da sílaba. Mas ele não vai conseguir perceber o fonema sem um ensino explícito. Então é complexo, né, pra gente Começa perceber. que idade? Você falou até que idade que normalmente 3, a 4 gente não anos já está percebe. percebendo Já tá sílaba. percebendo. E aí, Sílaba, aí tá. que entra a questão de métodos de escola. Alguns métodos De alfabetização, abominam... de alfabetização especificamente. Abominam, né, Gabi? Essa questão do ensino explícito, de que cada letra tem um fonema e etc. Exato. Isso é uma coisa que dá para abominar. Então, assim, em geral, as coisas em si não são nem boas nem más, depende do pensamento que a gente tem sobre elas, né? Agora, o método global de alfabetização, que ensina por meio dos textos, dos gêneros textuais, já tem mais de 40 anos de evidência que está errado, né? No outro podcast eu até falei junto com o Arthur sobre o que é verdade, né? Posso falar aqui de novo? Pode. Eu adoro isso. Claro. Temos públicos diferentes. Então eu vou contar aqui. Porque a gente tem essa questão na pós-modernidade, isso é datado, né? Com Nietzsche, com Sartre, né? Com a teoria da relatividade, vai formando na nossa mente de que tudo é relativo. E sim, tudo, muita coisa é relativa, mas até um certo ponto. Se tudo fosse relativo, não teria ciência, porque a ciência é a busca pela verdade, né? Então, o Humberto Eco, ele, num artigo explicando o que é a verdade, ele fala, olha, imagina que tem uma luzinha
a gente olha pela janela e tem uma luzinha lá no gramado. E aí você cria uma hipótese, que é um vagalume. Outra pessoa fala, não, acho que é um incêndio. Né? E a outra pessoa, sei lá, acha que é alguém pedindo socorro. Aí fala assim, bom, vamos chegar mais perto disso, porque pode ser algo sério, né? E à medida que você vai chegando perto, você vai tendo evidências, de acordo, inclusive, com os conhecimentos prévios que você tem, que a ciência já trouxe, olha, vagalume não deve ser, porque vagalume tem um jeito de piscar e tal. Aí estaria se movimentando, já teria aparecido mais vagalume. Olha, incêndio também não, porque não tem fumaça. Talvez seja, não sei. Mas incêndio, as evidências mostram que não é incêndio. E aí, quando chega lá perto, também não é alguém pedindo socorro. Você vai chegando perto, você vê que era um pedaço de alumínio que estava refletindo a luz de algum outro lugar. Então, é maluquice você vê o alumínio e continuar falando, não, é um vagalume. Não. Então, o que é a verdade para o Humberto Eco? A verdade é um fato que se impõe à minha percepção. E isso é ciência. Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma percepção da realidade e eu testo essa hipótese. Então, na década de 70, 80, tinha-se a hipótese de que o ensino da decodificação, que era o ensino da cartilha, né, poderia ser prejudicial para a alfabetização, poderia até impedir a alfabetização. Alguns autores propuseram isso. E outros falavam, não, a gente precisa sim ensinar. E aí o pessoal faz uma confusão, né, do método silábico tradicional, que é ensinar o nome das letras e demanda muito da memória, né, e do método fônico, que é ensinar de forma explícita o som das letras. Então, tem aí uma hierarquia. Então, você tem um método péssimo, que esse sim atrapalha a alfabetização das crianças, especialmente se for criança de nível socioeconômico mais vulnerável, porque o pai não vai ter tempo. O pai tem que ficar 2 horas, às vezes, no trânsito, mais 2 horas para voltar, para cuidar do filho da mãe rica. Esse pai aí não tem tempo de cuidar do menino e fazer o papel que a escola não faz. Esse pai não tem, inclusive, dinheiro para pagar o psicopedagogo. Né? Então, esse menino chega, e a gente sabe, não sou eu que estou inventando, é só olhar o PISA, o IDEB, chega no 5º, no 9º ano analfabeto. Então, é pior. Mas a classe média dá um jeito de pagar, né? Então, tem um método que é terrível, nefasto, é um método global de alfabetização, que quem defendeu foi Emília Ferreiro, Ana Teberovski. Que é utilizado, né? Pois é, mas é ainda o mais pode utilizado. Ser utilizado? A gente achei que tinha uma lei. É o mais mas utilizado. Não teve uma lei, assim, que tinha que mudar para o fônico? Eu tô meio perdida. Não, teve, no governo passado, teve um programa que ia mudar para o fone e começou a ter cursos para isso. Agora, uma comissão, eles fizeram uma comissão com os pesquisadores da área para fazer. Primeira vez na história deste país que ouviram cientistas da ciência cognitiva da leitura para fazer um plano para alfabetização, né? E para mim, de tudo, o mais importante é a alfabetização, porque se o menino não lê... Mas é que tem uma ideologia na formação do pedagogo no país. Isso, eu até ouvi você falando isso. Eu acho que sim, tem que mudar alguma coisa da ideologia. Eu achei que era uma lei que não podia mais, mas só faltava a formação das pessoas, né? Mas não sei, assim... Agora estão querendo revogar esse plano, que é o Plano Nacional da Alfabetização, por essa questão ideológica. Então, por exemplo... Eu tenho um olhar muito flexível para as coisas. Então, eu não acho que é errado Bolsa Família. Nunca achei. Porque eu já fui missionário. Eu trabalhava em ONG, fazendo trabalho voluntário. Eu conheço a situação antes e depois do Bolsa Família. O momento em que é necessário, né? Então, quando o governo passado transformou Bolsa Família em Bolsa alguma outra coisa... que eu não lembro qual que era, Bolsa Brasil, sei lá qual que era o nome, eu achei ótimo, porque deixou de ser um programa de governo e passou a ser um programa de Estado. A gente viu com a pandemia que a gente precisa do Estado para redistribuir renda. Então, tudo tem seu ponto positivo. É isso também, né? É dados. Existem vários dados mostrando também os benefícios desse tipo de programa. Sim, então não é discutível, né? É uma coisa que é uma evidência, é um fato que se impõe. Melhorou as regiões, melhorou a vida das pessoas. O Nordeste teve 3 grandes... só fazendo um parênteses, teve 3 grandes secas. Na primeira, que foi na época do Império, o povo morreu. Na segunda, o povo migrou. E aí se apinhou e se sujeita a deixar o filho em casa e trabalhar para servir a classe média aqui no Sudeste. Na terceira, o povo ficou, porque tinha renda. Porque aquela renda pouquinha ajuda o cara do mercado, que ajuda o outro cara. Ele não precisa, tem como sobreviver, como fazer o lugar prosperar. Então, maluquice, ser contra uma política de redistribuição de renda num país tão desigual como o nosso.
A mesma coisa tinha que ser na alfabetização. Não tem que ser do ideológico, do partido A ou B. Né? Se é um fato que está se impondo, são 40 anos de estudos em diferentes culturas, em diferentes idiomas, em qualquer idioma conhecido da humanidade, a não ser que tenha algum outro idioma, mas em qualquer idioma conhecido da humanidade, o ensino fônico, né? Não o método fônico, que tem vários métodos. Ensinar de forma explícita os sons da fala é mais eficaz. No caso do português, de 3 a 6 meses, a criança no primeiro ano tem que estar alfabetizada. Se não tiver, já tem que levar para um especialista. Porque não é normal não alfabetizar num idioma tão transparente quanto o nosso. Se ele não está alfabetizando, ou é o problema do método da escola, ou a criança tem algum atraso do desenvolvimento que precisa ser investigado. E quando que vira essa chavinha? Só para eu tirar a dúvida, por exemplo, eu já tenho que me preocupar isso com 4 anos, quando ele está ali na pré-escola, do método que a escola está usando, essa preocupação é para o primeiro ano, porque a gente falou, às vezes uma escola menor ali para uma criança de 2 anos, ok, não preciso focar no método. Quando é que vira a chavinha? Que eu falo, agora eu preciso olhar para isso com clareza. Eu acho que 2, 3 anos tem que olhar o método, por exemplo, uma escola que está vendendo muita tecnologia, muito projeto, é um método ruim. Menos é mais, né? Mais natural. Tem que trabalhar a consciência fonológica com 3, 4 anos. É um preditor. A criança está fazendo, que nem você falou, lobo, 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 lobo. Ele não percebe que vira bolo, ele não consegue ter prazer nessas brincadeiras. Chama atenção. Ele não nomeia os objetos, ele pede sempre, ele fala pela função, pega aquela coisa ali para mim, aquela coisa de bebê. Isso tudo é preditor de leitura escrita. Então dá para observar e já acender um alerta. Mas chegou no primeiro ano, essa história de que tem que alfabetizar até o 3º ano, é mentira. Não tem, é um fato, é mentira. Não tem como. É maluquice. É gente que chegou no objeto e continua falando é um vagalume. Não é um vagalume, amigo. Não dá para alfabetizar até o 3º ano. O que acontece é que no mundo inteiro, você alfabetiza no primeiro ano, e é o que eu estou chamando de alfabetização. Ler e escrever com autonomia pequenas frases, né? De 1 linha, 2 linhas, tem que conseguir. E você vai aperfeiçoar essa alfabetização até o 3º ano, certo? E aí, no 4º ano, no planeta Terra inteiro, pressupõe-se que o menino... Não importa também se é método tradicional ou construtivista. Vai chegar no 4º ano, eles vão demandar que o menino leia para aprender. Então, eu vou aprendendo a ler até o 3º ano, vou aperfeiçoando, me alfabetizo no primeiro, mas continuo aprendendo a ler até o 3º ano, e no 4º ano eu tenho que ler para aprender. Só de ouvir a professora não vai dar conta de eu ir bem nas provinhas e de eu me apropriar do conteúdo mesmo. Eu até achava que era antes, achava que era no 3º já, que já vinha esse ler para aprender. Então, o 3º é uma consolidação e o 4º ano já é uma coisa que aí é exigência. Em geral, mas dependendo das escolas, no 3º ano já está vindo uma demanda bem grande. Eu acho que eu vejo isso, né? Então, depende da escola. Então, algumas perguntas que a gente já consegue ajudar os pais a levantar a partir das informações que você está falando é... Se a gente perguntar qual é o método de alfabetização, ele falou global, a gente... Até quando ele tem que estar alfabetizado? Até o 3º ano tranquilo. Ele tem o tempo dele. Médico ama falar isso, pediatra, né? Não, cada um tem seu tempo, tá tudo bem. E às vezes uns pedagogos também. Cada um tem seu tempo, tá tudo bem. Não. Cada um tem seu tempo, mas vá lá, né? Eu vou falar, o que eu acho que acontece, assim, né? Que é o que eu falo, às vezes, pra família. Eu atendo muitas crianças autistas, assim, né? E aí é uma coisa de falar assim, olha, se ele não alfabetizar com essa... A gente vai investir, mas se ele não alfabetizar com essa idade, vai vir, assim, se a gente continuar investindo, vai vir. Não é para desistir, porque esse também às vezes, da gente pôr o limite, tem família que fala, poxa, não alfabetizou, não dá mais. Até lá, então não vai alfabetizar nunca, largo de mão a alfabetização. Para crianças com, tipo, um autista que pode ter dificuldades, eu preciso continuar investindo para sempre, entendeu? Eu não vou desistir nunca de tentar alfabetizar ele, né? Eu vou continuar investindo, assim. Então, eu acho que essa coisa do tempo, a gente existe Marx, a gente falou isso um pouco antes de Marx, tem Marx, isso tem que acontecer até então data. Se não acontecer, eu preciso ver onde é que está o problema, entendeu? Sim. E investir, entender que, tipo, sempre tem chance, eu vou continuar investindo nessa pessoa, né? As pessoas misturam as coisas, né? Ô, Grati, acho que você falou uma coisa que dá um gancho legal pra gente falar de tipo de escola também, né? Pra essa questão da inclusão. Eu comecei a alfabetizar alguns meninos que chegaram no 3º, 4º ano com autismo e não estavam lendo. E aí, alfabetizei eles. Isso é um problema. E aí começou, então, assim, a vir muito autista, né, pra mim.
Porque, ele consegue. Manda pro Gabriel que vai dar jeito. Só que chegaram alguns autistas, que eu até acho que comentei com você em um momento, que eles tinham um nível de deficiência intelectual muito grande. Então, não olhava no olho, não conseguia abstrair. Você falava, pinta dentro do círculo. Ele não pintava. Não verbal, falava pouquíssimas palavras. E ele estava lá 5 horas na escola, por dia, numa escola excelente, tradicional, porém muito aberta à equipe multidisciplinar. Eu ia de 15 em 15 dias lá. E como que eu comecei aí? Que eu falei para a mãe, mãe, primeiro eu perguntei para a equipe multidisciplinar. Gente, o moleque já está sendo torturado na escola 5 horas por dia. Para que vocês mandaram ele para o psicopedagogo? Ele nem olha no olho, ele não senta na cadeira. Né? Ele tem outras habilidades. Coloca ele no hipismo, coloca ele em alguma coisa que ele vai ficar mais feliz. Investe esse tempo dele em outra coisa. Aí a psicóloga da equipe falou, Gabi, a gente sabe, mas a mãe não confia na gente. Então, e como a gente sabe que você alfabetizou os autistas, vamos ver o que vai... Falei, tá bom, mas eu não faço milagre, né? O que eu acho que acontece, tá? É que acontece muito com as famílias, assim, né? Nessa coisa da inclusão, tem pessoas e escolas que desinvestem do pedagógico. Então, eu acho que a família fica naquela coisa de falar assim, ele recebeu o investimento que ele está precisando e que tipo de investimento ele vai continuar precisando para a gente não desistir disso, né? E que não necessariamente, que eu acho que é sentar ele em frente um papel e ele ficar treinando a escrever, né? Que as pessoas confundem, né? Que pode ser pensar assim, poxa, se ele está motivando no hipismo, eu consigo inserir o ensino, talvez, né? De palavras, sei lá, dentro de um contexto que ele está mais motivado, que pode ser pensar, assim, para essa criança, outras coisas, né? E o que acontece é que tem um desinvestimento muito grande, entendeu? Eu acho que é isso. As coisas em si não são nem boas nem más. Depende do indivíduo. Então, tem que ver a resposta, né? Da criança, eu falo a muito intervenção. pra família. Às vezes, ela tá assim, olha, ele tá 5 horas na escola. E aí, o que ele deveria aprender na escola, ele tá fazendo no contraturno. Então, eu falo, é uma jornada dupla, né? Da criança. Ele fica 5 horas eu na acho escola. que 2 fatores que talvez a gente possa ajudar os pais a pensar é que o plano de intervenção, ele sempre precisa ser revisitado, modificado. E que... a gente tem uma realidade possível do que pode ser feito. Então, em alguns casos, a gente vai precisar trabalhar muitas coisas. Não precisa do pedagógico nesse caso? Precisa. Mas o que é prioridade? O que eu preciso trabalhar primeiro? Eu vou desinvestir do pedagógico? Não, vai continuar lá. Mas o quanto eu vou colocar de cada uma dessas coisas? Entender o que vem antes e distribuir essa carga horária de atividades em função dessas prioridades. E isso pode ser reavaliado de tempos em tempos. Isso vai mudar essa aquilo que funciona no momento do desenvolvimento não necessariamente funciona no outro. Então, é essa questão. A gente tem que ter clareza que sim, a aprendizagem é fortemente influenciada pelo estímulo, mas ela é limitada pela maturação cerebral. E a escola, ela não existe para socializar. Isso que acontece com autistas muitas vezes. A escola, ela existe para ensinar questões acadêmicas, primordialmente. As outras coisas vêm em conjunto, né? Mas é para isso que a escola existe. Antes da escola, as pessoas estavam no campo trabalhando. Isso é uma outra coisa que eu falo com os pais, que eu acho que é uma virada de chave. Os pais acham que eles têm que deixar as crianças felizes, né? Os pais e as crianças acreditam naquilo. Então, já fui numa escola que a gente estava fazendo o plano político-pedagógico e falou, os alunos têm direito de ser felizes. Direito de ser feliz? Gente, está faltando literatura, filosofia aqui. Como assim direito de ser feliz? Vamos parar e pensar? Felicidade é muito subjetivo. Ele tem direito de ser educado, de ter um ensino de qualidade, ele tem direito de ser amado pelo pai, pela mãe, ser cuidado. Agora, ser feliz, ele que tem que construir a felicidade dele, pomba. Eu posso fazer uma festa, achar que vai ser feliz para todo mundo. Mas aquele que é mais tímido vai ficar triste. Né? Enfim, é complicado falar isso, tem direito de ser feliz. Então, eu explico para as crianças, gente, vamos olhar para a história. Onde que as crianças estavam, as pessoas estavam na época medieval. Daí alguns falam, nos castelos? Eu falei, poucos estavam no castelo. O que as pessoas eram? Princesas? Não, eles eram camponeses. Como que é a vida no campo? Todo mundo trabalha. Isso é uma família, né? Então, um ajudando o outro. E quando chegou na cidade, as crianças se machucavam nas fábricas. E aí inventaram a escola. E a escola fez com que foi um refinamento do cérebro. De geração em geração, as crianças foram ficando mais inteligentes. É a primeira vez na história da humanidade que, desde que inventaram a escola, a próxima geração ficou menos inteligente que a anterior. Então, a escola é para isso.
E uma criança, às vezes, que tem um rebaixamento intelectual muito severo, ela pode se beneficiar do convívio com as outras crianças no ensino infantil, por exemplo, porque os alvos do desenvolvimento são muito próximos. Só que uma criança com desenvolvimento típico avança muito rápido, mês em mês. E a criança com um desenvolvimento atípico vai demorar mais. Aí chega primeiro, segundo, terceiro ano. Eu estava com esse menino, então, do terceiro ano, com várias dificuldades. E aí, eu comecei a intervenção, falei para a mãe, mãe, vamos fazer o seguinte, ao invés dele vir 2 vezes, vamos deixar ele vir uma, e eu vou ajudar a escola a fazer o PEI. Isso, às vezes eu encaminho para isso, né? Aí eu ia fazer o PEI com esse menino, que era muito severo. E a escola tentava, só que eram 30 alunos na sala. Tinha um outro autista, tinha 2 ATs na sala. Adultos tumultuando a sala. E o menino não estava vivendo a realidade da escola. E eu falei, mãe, posso falar uma coisa? Ele não está incluído. É mentira. Isso é o que você quer ouvir, que ele está incluído. Mas, de fato, ele está vivendo o mundo do AT. E quando ele grita, se joga no chão, morde alguém, todo mundo fala, a Pro fala, não, ele é café com leite. Perdoa ele. Ele não é incluído. E isso não é vida. Porque ele tem muitas limitações. Só que tem um ser humano aí dentro dessa criança. E a vida é inspira, expira. Ele tem coisas para dar também. E ele só recebe. Ele é coitadinho, café com leite toda hora. Porque não tem como. Porque a escola não está preparada. A escola tem que ensinar questões mais abstratas já no terceiro ano. Não faz sentido para ele. Ele nem senta na cadeira. Eu falei, se ele tiver uma escola com ensino especializado, o que vai acontecer? Se ele morder uma outra criança, a outra criança vai pegar e vai morder ele também. Ele vai ter gente com mais dificuldade do que ele e gente com menos dificuldade. E ele vai poder ajudar em alguns momentos. E ele vai poder acalmar outra criança em alguns momentos. E ele vai poder se ver em outra criança. E isso vai fazer ele crescer. Ele vai inspirar e expirar. Ele estava sendo torturado. A gente mudou, na verdade, a equipe inteira. Multidisciplinar, foi para uma clínica, junto com uma escola. E ela me mandou o vídeo em 2 meses. Ele estava cantando em inglês. Claro, ele não estava cantando, ele era não verbal. Mas para quem falava 5, 6 palavras, agora está aprendendo palavra em inglês e cantando, não junto com um AT, junto com uma turminha. Você via as outras crianças cantando também. Ou seja, ele tinha muito mais que ele podia dar. Então, eu sempre falo assim, olha, eu não sei se ele vai alfabetizar. Mas para ele alfabetizar, ele precisa estar num lugar que vão de fato incluir ele e que vão trabalhar as habilidades que ele precisa. É isso que eu acho, que é isso que eu tô falando. A gente desinveste, aí tá focando em habilidades da alfabetização que não são as que precisa, e deixou de ver outras, né? Mas trazendo isso um pouco até para o mundo dos chips, eu ficar pensando assim, esta coisa do pertencimento, né? É algo que eu acho que, assim... Porque o que eu vejo, às vezes, também, famílias que aí colocam numa escola muito cara, assim, que faz um esforço, né, para pagar aquela escola. E que não necessariamente tem o melhor método, que eu acho que é diferente de falar assim, não, eu estou escolhendo essa escola e ela é cara porque ela tem um bom método, assim. E aí, assim, tá convivendo com crianças e adolescentes, não sei o que são de nível totalmente diferente, assim, né? E é um cuidado que a gente precisa ter, né? Assim, de falar assim, olha... na hora de escolher a escola, a gente tem que pegar a melhor escola possível. E se a melhor escola possível vai ter muita discrepância, tudo bem, eu vou ter que entender como é que eu lido com isso, mas nem sempre esta é a melhor escola possível. Exato. Né? Tem muita coisa do ideal, né? Sim. O nosso ideal ali, como mães, como pais, assim, né? De falar assim, o meu ideal é esse. Talvez um pouco da nossa experiência, né? Eu adorava estudar. Então, para mim, eu adorava a escola. Adorava a minha escola. Era tradicional a sua escola? Era tradicional. Na época, eu não sei se tinha outra, sei lá, assim. Era super tradicional a minha escola, assim, né? Mas eu adorava estudar, assim, né? O meu marido, ele já falava assim, não, ele sempre foi super inteligente e tudo, assim. Mas ele não é que ele era o maior fã de frequentar a escola. Eu não sei qual que é a diferença de uma coisa para outra. Se eu fui mais acolhida na minha... Eu acho que a alegria da criança é um bom termômetro pra gente pensar se ela tá num bom lugar ou não, né? Que eu acho que ao mesmo tempo em que é isso, assim, não é que a gente precisa deixar ela alegre. A gente pode fazer um desses. Isso, exatamente. A gente precisa deixar ela alegre o tempo inteiro. Mas uma criança que tá sofrendo muito pra ir pra escola o tempo inteiro, tem alguma coisa ali, né? Mas, enfim, né? Rende muita coisa. A gente vai fazer um quiz, um quadro aqui que a gente faz, chama Pode ou Deve. Pode ou deve. Ai, meu Deus, que medo. E aí... Mas é uma tentativa de dar uma sintetizada aqui nas coisas que a gente falou pra ajudar as famílias também a escolher esse processo, a escolher a escola e tal, tá bom? Então, no final das contas, pode ou deve considerar currículo e método para escolher a escola?
Acho que deve, né? Deve se considerar. Ok, você pode comentar mais se você quiser. Tá. Eu pensei que era tipo Marília Gabriela. Eu pensei que era... Não, pode ser porque... Fale para mim. Pode ser, nem pode, nem deve. Nem pode, nem deve. Por isso e por isso. Pode ser também, que não pode, nem deve. Então. Não, eu acho que deve. Eu com certeza vou olhar o método da escola do meu filho. Vou tirar uma dúvida aqui, então. Pode ou deve avaliar atividades extracurriculares oferecidas pela escola? Acho que deve também. Eu sou do deve, eu sabia que eu ia ser do deve. Para mim, deve. Tem escola, por exemplo, que manda muita lição nas formações que eu dou. Eu falo, gente, mais importante, a repetição é importante. Né? A gente falou que não tem problema nenhum os métodos tradicionais. Mas você tem que dar lições de casa, tarefas de casa, que a criança tenha autonomia para fazer sozinha. E que isso não seja uma tortura, porque você quer ensinar também ela a estudar, a ter prazer por estudar. Claro que em algum momento vai ser desafiador, claro que em algum momento vai precisar se exigir um pouco mais, mas uma escola que manda muita coisa, repetidamente, muito frequente, coisas muito difíceis, não é o ideal. Porque o correto é o professor mandar uma quantidade de exercícios que ele possa corrigir. E a melhor forma de corrigir é coletivamente. Porque você, dando exemplo da matemática, por que você chegou nesse resultado? Eu fiz esse tal caminho. E você, Pedrinho? Eu fiz outro caminho. Vocês viram? Tem 2 caminhos para ir. Gente, quem errou? Eu errei. Por que você errou? Porque eu estou trabalhando automonitoramento, né? Então, tem problema arma e efetue? Não tem. Mas uma lista gigante de arma e efetue, que eu só vou passar o X e o certo, o X, o certo, o X e o certo, e não vou refletir com a criança o porquê, aí talvez eu estou reforçando o erro. Se eu estou repetindo 1000 vezes, né? Então, tem que verificar e aí o eu vejo tipo de escolas, lição. Então, que é assim, então, que tem um integral ali, mas que dentro desse período integral, a criança já faz essas atividades extras sem levar para casa, né? Sem ter que ficar fazendo. Porque quando é integral, chegar em casa e ter que fazer mais coisas... É um absurdo, né? Não faz sentido. Eu tenho pacientes que assim, eles ficam no integral e ainda faz em casa a lição. Ou seja, esse aí vai odiar. Convivência com a família, que na verdade deveria ser a prioridade, né? Acaba sendo impossível. E é de novo a intenção das coisas, Shakespeare de novo, né? Por que eu tô mandando essa atividade, né? Por que eu tô conseguindo corrigir e tudo mais? E tudo bem, ele ficou no integral, mas eu vou mandar uma atividade 1, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, para envolver essa família, para a família poder participar do processo, tudo bem. Agora, para ele aprender aquilo que ele não aprendeu na escola, não. Né? Eu pego umas que eu desacredito. Eu falo assim, não, mas calma aí, mas todo mundo na sua escola gasta esse tempo inteiro para fazer essas coisas? Ou é você, porque tem o TDAH, porque tá... Não, eu gasto um pouco a mais, mas todo mundo tá desgastado. Todo mundo dorme menos, especialmente pro ensino médio, né? A gente, sabe, eu fico até de noite, falo, mas não é possível, gente, o sono, ninguém pode mexer no sono, entendeu? Se eu tô falando de aprendizagem, eu tenho que garantir que essa pessoa durma um número mínimo de horas por dia pra ela aprender, né? Fala, não, eu fico até 11h30, nossa senhora, né? Então, e se tem coisas malucas. E se tem pais que vai para esse extremo, que quer as escolas tudo muito zen, muito com esses métodos muito alternativos, tem esses pais que têm essa alegria, esse prazer em ver o menino sendo torturado numa escola. Então, o problema não é ser tradicional. Uma outra dica que eu acho que eu daria, se é tradicional, se é construtivista, seja o que for, porque tudo tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco, é o quanto essa escola é aberta para o pai entrar. O quanto essa escola é aberta, quão transparente a escola é para a equipe multidisciplinar entrar, quando a gente pensa em uma criança de inclusão. Porque eu desconfio muito de um restaurante que eu não posso ver a cozinha. Por que tem escola que o pai não pode ver? Principalmente se é criança pequena, o pai quer ver. Deixa o bendito pai ver. Entendeu o que está acontecendo? Acalma esse pai. Quando é adolescente, não, ele adora, não quer ver nada. Vai embora daqui. Agora, os pequenininhos, por exemplo, então eu já dei assessoria para algumas escolas e perguntei, mas vocês fazem alguma coisa errada? Não faz. Então, por que não deixa o pai ver? Deixa o pai ver, alivia isso, essa tensão. Porque senão a mãe fica na porta, no grupo do WhatsApp, falando mal da escola. Fica criando alguma coisa que está errada na escola, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que poderia
levar em consideração também. Para famílias. Acho que a gente falou muita coisa aqui. Eu tô até pensando se a gente faz mais alguma pergunta ou se a gente admite que a gente vai ter que marcar outro dia. Vai precisar. Eu acho que é só admitir que a gente vai precisar marcar vários. Adorei. Para esse e para outros temas. Então, eu queria agradecer muito, né, Grati, a sua presença aqui. Sim, queremos foi você nosso primeiro convidado. Uma honra! A gente vai pedir pro pessoal comentar outros temas pro Gabriel trazer aqui outros dias. Sim, por favor, comentem, gente, porque eu amo as câmeras. Pra quem não sabe, a primeira vez que eu gravei uma aula foi por causa da Bruna. E aí eu tava super inseguro, perguntando 1000 coisas, Grati. E aí eu perguntei depois, e aí, Bruna, foi bem? Ela falou, Gabi, foi muito bem, né? Só que você, o cara que estava lá gravando, lá no estúdio, comentou que você estava muito seguro, que você perguntava muito. E ela falou assim pra mim, Gabriel, adulto, quando a gente tá inseguro, a gente finge que tá seguro. Você não precisa falar pra todo mundo. Teoria da mente, né? Então, agora eu gosto das câmeras, gente. Então, me convidem pra eu voltar nesse podcast. Pode deixar. Então, muito obrigada. A gente encerra, então, esse episódio e a gente se vê nos próximos. Tchau. Tchau, tchau.